Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a mediação familiar, uma nova maneira de lidar com os conflitos familiares. A nossa entrevistada é a juíza Andréia Barcelos Ferreira Camargo Faria, que é titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Divinópolis. Doutora Andréia, deixa uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito dessa... se você contasse para a gente como nasceu essa experiência da mediação familiar aqui em Divinópolis. Nasceu da prática, Orion. Nós verificamos que nos processos de divórcio, guarda de filhos, mesmo alimentos, as partes chegavam para a audiência de conciliação e às vezes não havia problema em relação ao que era pedido no processo. Por exemplo, a filha vinha representada pela mãe pedir alimentos em face do pai. E o pai chegava e falava, não tem problema, eu pago alimentos, mas eu quero ver a minha filha, eu quero conviver com ela. E a minha ex-mulher ou a mãe da minha filha não permite isso. Então nós verificávamos, muitas vezes, que o problema maior não era o que foi dito. Não era o que estava dito na petição, discurso, era o que estava por baixo, as mágoas, as dificuldades na relação, com relação a um outro ponto, né? Com referência a um outro ponto. Então nós oferecíamos a essas partes esse trabalho da mediação, que foi inclusive ideia da supervisora da Central, que é uma psicóloga judiciária. Ela falou, doutora, se nós trabalharmos esse par parental, eles têm condição de chegar a um acordo. Então, a gente oferecia para eles esse trabalho, marcavam-se as entrevistas individuais e conjuntas, e depois de 1 mês ou 2 com esse trabalho, a gente fazia uma nova audiência de conciliação em que conseguíamos um acordo com relação aos alimentos, guarda e convivência. Ou seja, nós resolvíamos num processo que a princípio foi colocado para resolver uma questão, alimentos, 2 outras que estão diretamente relacionadas, que é a questão da guarda do filho ou filha e a convivência parental. E que interessante, a senhora fala do procedimento da mediação, ela dialoga da questão judicial, direito também com a psicologia, quer dizer, faz uma terapia do casal. Eu falo que é um intercâmbio, é um trabalho interdisciplinar, direito e psicologia. Né? O moderno direito de família hoje sabe que as relações familiares, a questão das emoções são muito importantes e muitas vezes determinantes. Nós temos processos em que as partes não chegam a um acordo, às vezes até passam pelo processo da mediação e não conseguem elaborar uma decisão consensual amigável. Por quê? Porque o nível de mágoa, de raiva ainda é muito grande. E às vezes elas querem utilizar do processo como forma de vingança, como forma... Então, mesmo nos casos em que a mediação não obtém o êxito de um acordo, ela é válida porque leva as pessoas, eu digo, a digerir melhor o problema. Tomarem consciência da sua realidade, né? Da realidade, a implicação delas no fato. Porque muitas vezes as partes vêm para a justiça, eu sou um coitadinho, o pai da minha filha faz isso, a mãe da minha filha faz isso. Mas qual a sua contribuição para isso? O que você faz para mudar essa situação, para melhorar? O papel de cada um, né? Exatamente. Doutora Andréia, eu vou ampliar o nosso debate, volto mais a esse tema daqui a pouco, mas eu gostaria antes de chamar os estudantes do curso de Direito da Faculdade Promove para me ajudar a entrevistá-la, por favor. Como o mediador consegue quebrar a rigidez dos seus interesses? O mediador normalmente tem técnicas para isso. Mas muitas vezes o que se coloca são os fatores em comum, aquilo que une as pessoas. Nesse exemplo, por exemplo, que eu dei do pai e da mãe, em função dos alimentos, o pai quer pagar a pensão, mas ele só paga se eu tiver direito de conviver com a minha filha. O mediador quebra a rigidez de que forma? Eles têm um interesse em comum, que é a filha. Normalmente, pai e mãe querem ver a filha feliz, querem que essa filha cresça saudável, que se torne uma pessoa equilibrada, né? Então, parte-se do que une as pessoas, para poder começar esse trabalho de quebrar a rigidez. Bem, qual que é a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem? Conforme eu coloquei no primeiro bloco, a conciliação busca um acordo, busca a participação das partes, que elas mesmas sejam os juízes da própria causa, que eles cheguem a uma solução amigável, mas numa audiência, normalmente uma audiência simples, e ela é possível quando as partes já chegam com boa vontade, não tem um grande nível de litigiosidade, não estão com ânimos acirrados, não tem muito ódio, muita mágoa. A mediação já é indicada para esses processos que precisa de um pouco mais de trabalho para levar as partes a se conscientizarem de qual que é o papel delas, né? O que cabe a elas fazer para resolver o problema. Então, normalmente é um processo que busca mais as emoções, trabalhar as relações antes, durante o processo e depois.
E a arbitragem já é completamente diferente, em que as partes envolvidas num conflito, num litígio, procuram um árbitro, um terceiro imparcial, que não seja parente nem amigo íntimo de nenhuma das partes, e elegem aquela pessoa como juiz da causa. E, normalmente, o árbitro vai decidir com base em perícia técnica ou na especialidade técnica dele. Ou seja, se você tem um problema ligado à área contábil, você vai, e a outra parte, vão eleger um árbitro que seja especialista em contabilidade. E ele vai analisar as questões postas e vai decidir conforme a técnica. Já não se busca questão emocional, relacional. Já existem métodos e centrais de mediação que são eficazes e que não são exatamente moldes que propõe o CNPJ. Como ficarão essas centrais depois da resolução de 2010? Elas terão que se adaptar? As centrais que não estão funcionando no judiciário, não vejo problema nenhum em continuarem funcionando. Agora, aquelas que acontecem dentro do Poder Judiciário vão ter que se adaptar ao novo modelo proposto pelo CNJ, que tem inúmeras vantagens, né? Inclusive no que diz respeito à qualificação dos mediadores. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes do curso de Direito da Faculdade Promove de Belo Horizonte. Doutor André, agora a questão da evolução das relações familiares, né? Mudou muita coisa, até os casais não são tão mais tradicionais. Que tipo de influência isso trouxe para o direito de família, para essa possibilidade da mediação ser mais eficiente? Olha, Orion, o que a gente verifica é que cada vez mais precisamos investir no ser humano enquanto pessoa, mais até do que sujeito de direitos, né? Mas enquanto sujeito de emoções, de sentimentos, de sonhos, de amores, né? de desilusões. E o que nós verificamos nesse quadro moderno, agora que a gente vê os novos paradigmas de família, é que mais ainda se precisa investir num trabalho como o que a mediação faz, para aparelhar as pessoas, para possibilitar às pessoas o resgate da autonomia, da autoria da vida delas, para que elas consigam se equacionar bem, para que elas consigam seguir bem na própria vida. E serem protagonistas dessa solução. Protagonistas, né? E não vítimas. Uhum. Numa situação totalmente fora, vamos dizer assim, do modelo antigo, né? É preciso mais ainda esse trabalho de equilíbrio, de bom senso, de maturidade, de comprometimento pessoal com a solução do problema, para que seja possível minorar graves danos que vem sofrendo a família em função de N circunstâncias da vida atual. Muito bem. Teve um estudante que colocou uma questão interessante sobre talvez um provável eventual conflito do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e essas experiências, essas iniciativas inovadoras de algumas comarcas, como a de Divinópolis. A mediação familiar já é aceita no ordenamento jurídico? Mas esse é um assunto que eu gostaria que você falasse no próximo bloco. A gente volta em instantes.